Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Este é o sexto vídeo do tópico de número 2 do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Neste tópico estamos falando sobre listas ligadas e nos vídeos anteriores aprendemos como fazer a implementação de uma lista singularmente ligada e realizar dentro dessa implementação as principais operações de inserção, remoção de elementos e busca por um determinado elemento dentro desta lista. Agora a gente faz um intervalo, digamos assim, na discussão específica sobre lista ligada para entender um pouquinho dos conceitos iniciais de análise de complexidade de algoritmos, porque esses conceitos vão ser muito úteis para a gente entender depois a motivação de uma extensão, de uma melhoria que a gente pode fazer às listas ligadas, que é a implementação das listas duplamente ligadas ou duplamente encadeadas, que vão dar um ganho justamente de desempenho, em especial na operação de remoção dentro de um elemento dentro da lista. Então vamos falar um pouco sobre complexidade de algoritmos. Bem, a gente tem aprendido nesse curso, e claro, até no curso anterior, no curso de computação para engenharia, a desenvolver novos algoritmos, a construir, aprender a construir algoritmos. Mas é importante a gente não só saber construir algoritmos, mas também saber analisar esses algoritmos, saber ver de uma forma crítica o que ele faz em termos principalmente de tempo de execução, quanto tempo ele leva para realizar aquela determinada tarefa na qual estamos interessados. O problema, tudo bem, a gente pode naturalmente fazer uma cronometragem medindo o tempo físico, o tempo real de execução de um determinado programa que a gente tenha desenvolvido para resolver um problema, mas essa comparação ela começa a se complicar se, por exemplo, eu faço essa medição na minha máquina que tem uma determinada CPU, por exemplo, um processador Intel da família Core, modelo i7 de 2020, e aí no meu computador o programa realizou a operação em 2 segundos, enquanto que num outro computador, que por exemplo seja da fabricante AMD, um processador de outra linha, o tempo de execução seja de 1,5 segundos. Ou seja, comparar algoritmos, em especial o tempo de execução desses algoritmos, em máquinas diferentes e fazer essa comparação através da medida absoluta de tempo, ela pode ser enganosa, ela pode nos levar a conclusões enganosas. Por isso que a gente tem que definir esse aspecto aqui de uma máquina padrão, escolher um modelo de máquina e aí tentar construir a medida de tempo de uma forma um pouco mais abstrata em cima desse modelo de máquina teórica, em que eu assumo, como vocês estão vendo aí no slide, que eu só tenho uma CPU, que as operações aritméticas estão disponíveis dentro desta CPU, assim como, claro, operações de controle e de movimentação de dados. Então, eu adoto um modelo de CPU básico elementar, e digamos assim, todas as CPUs modernas contemplam esse modelo de máquina teórica, contemplam no sentido de que elas suportam essas operações básicas aqui listadas, e aí em cima desse modelo de máquina teórica eu tento construir justamente a contagem temporal, digamos assim, do meu algoritmo. Um aspecto importante para a gente aprender a fazer essa contagem de tempo para um algoritmo resolver determinado problema é a gente assumir, observar, na verdade, constatar que este tempo, ele em geral cresce com o tamanho da entrada que fornecemos para o algoritmo.
Os programas de computador eles podem ser modelados dessa forma, como justamente uma entidade na qual você fornece uma entrada, ele com base nessa entrada faz um processamento e produz uma saída desejada para você. Eu posso daí justamente medir ou descrever o tempo que ele demora para processar essa entrada em função do tamanho dela. Quanto maior, se eu coloco uma entrada de tamanho 1, eu meço um tempo x. Se eu coloco uma entrada de tamanho 2, eu meço um tempo 2x, por exemplo. Se eu coloco uma entrada de tamanho 10, eu meço um tempo 10 vezes x. Então, veja, eu consigo daí fazer uma descrição do tempo de execução proporcional à medida de tamanho da entrada daquele programa. E aí, o outro aspecto fundamental é este daqui. Não faz muito sentido, a gente já falou isso até no slide anterior, eu fazer a contagem do tempo físico, do tempo real de operação do algoritmo, porque isso está diretamente atrelado à CPU, ao hardware específico que eu estou medindo aquele programa que está sendo rodado. Por isso eu tenho que fazer uma contagem de tempo em um nível mais abstrato. E a contagem de tempo em um nível mais abstrato é justamente eu contar o número de operações, digamos assim, operações primitivas, operações básicas, que eu vou definir, a meu critério, que este algoritmo realiza. Então, quantas operações primitivas ele realizou em função do tamanho da sua entrada, esse vai ser o espírito do processo de análise de complexidade de algoritmos. E aí entra, né, para compor essa nossa caixa de ferramentas para análise de complexidade, uma, né, notação, que é a notação que a gente chama de notação OSão, ou notação Big O, que é uma formulação matemática, uma notação matemática, para que a gente classifique, faça, né, categorias de algoritmos conforme justamente esse número de operações primitivas que eles rodam para um determinado tamanho da sua entrada. Então imagine que eu tenho uma função g de n, eu vou dizer que essa função g de n, ela forma um conjunto chamado de Osão de g de n, e este conjunto são todas as funções que, de uma certa forma, digamos assim, a grosso modo, são menores que g de n. Ou seja, vamos ler com calma aqui essa definição matemática. Tá? A definição está nos dizendo aqui que Osão de g de n é o conjunto de funções f para os quais eu encontro uma constante c e encontro uma constante n0, de tal forma que essas funções f são menores ou iguais que g vezes uma constante, a constante c, a partir de n0. Então, a partir de um determinado parâmetro n, as funções f de n passam a ser menores que a função g com um determinado ajuste de escala. É como se, justamente então, essa definição está definindo um conjunto de funções que tem como limite superior, limite assintótico superior, esta função g de n. Essa é a ideia da notação Big O. Vamos ver graficamente qual é a ideia que ela representa. Então, as funções f de n são todas aquelas, como por exemplo esta daqui, para as quais, a partir deste valor n0, repare que a função f cresce num ritmo inferior, ou, né, num valor, né, ela tem valores inferiores aos valores a partir deste n0 da função g de n vezes uma constante. Então, se eu consigo encontrar justamente uma constante c
e um valor n0 a partir do qual a função f é estritamente menor ou igual que c vezes g, portanto, f pertence, aqui a gente muitas vezes usa a relação de igualdade, mas o que seria mais correto seria a relação de pertencimento, afinal a definição, né, de conjuntosão é um conjunto, é a definição de um conjunto, já estou até dizendo isso aqui, né, na minha fala. Então, f de n pertence, se existe esse n0 e existe esta constante, pertence à classe Ozão de G de n. Muito bem, então essa notação nós vamos utilizar para fazer a contagem de operações primitivas que são realizadas em cada um dos nossos algoritmos de interesse em função do tamanho da entrada que você está trabalhando. Então, com essa definição, vamos tentar fazer uma amarração aqui, antes, né, de entrar em exemplos, que é a seguinte. Reparem que se eu estou olhando para o que me importa é categorizar os tempos de execução dos meus algoritmos dentro dessas classes de funções, Ozão, a partir de um n0, e não interessa muito qual é esse n0, reparem, na prática, é um valor, um tamanho de entrada do meu algoritmo. Então, a partir de um certo tamanho de entrada, dali em diante até o infinito, para entradas de tamanho infinito, o meu tempo de execução está abaixo de um limite superior g de n aqui. Então, repare que se eu estou fazendo essa análise não muito preocupado com o tamanho da entrada, mas sim o limiar superior, eu estou fazendo uma análise assintótica. E aí, o que é mais importante é não tanto o valor absoluto do tempo, mas sim a taxa de crescimento. Então, a taxa de crescimento, ou seja, se o meu algoritmo, o número de operações cresce linearmente, por exemplo, com a entrada, ou cresce exponencialmente com uma entrada, cresce quadraticamente com uma entrada, é essa proporção que vai ser mais interessante. Porque daí você justamente se liberta das restrições, das minúcias, dos detalhes de cada hardware, de cada CPU que eventualmente você vai executar aquele algoritmo. Passa a não ser relevante esse tipo de informação se você está preocupado com o crescimento assintótico, ou seja, com a taxa de crescimento. Comparar os algoritmos no sentido de que se eles estão trabalhando com entradas arbitrariamente grandes, nessa, né, magnitude arbitrariamente grande, tendendo a entradas, digamos assim, de tamanho infinito, qual dos algoritmos tem melhor desempenho? Qual deles tem um crescimento no tempo de execução menos agressivo, digamos assim, menos comprometedor e, portanto, mais benéfico, mais interessante. E aí, né, justamente eu consigo descartar fatores de constante, de termos de menor ordem, só penso justamente nos termos de maior ordem referentes ao comportamento assintótico. E aí, a comparação pode ser feita de uma maneira, digamos assim, universal, quando você encaixa os algoritmos dentro dessas categorias da notação Big O, não interessa mais se você está rodando isso no seu laptop, num cluster, numa workstation ou no seu smartphone. O comportamento assintótico daquele algoritmo ele é o mesmo, ele vai crescer em proporção da mesma forma em relação ao teu tamanho da entrada, e aí a gente pode justamente construir os nossos algoritmos pensando nessa escala, digamos assim, absoluta, independente de hardware, e que vai ser justamente implementável depois em qualquer contexto e vai ter esse comportamento de tempo de execução coerente, concreto, seja coerente e concreto com o valor teórico, com a medida de complexidade teórica,
seja justamente na CPU e na arquitetura que for, desde a arquitetura embarcada até a arquitetura, por exemplo, de um servidor ou de um sistema distribuído em rede. Muito bem, então com esses primeiros conceitos, vamos entendê-los um pouco melhor olhando para as operações que a gente fez na lista ligada dos vídeos anteriores, ou seja, as operações de inserção, remoção e busca. Nós vamos fazer então a análise de complexidade computacional dessas operações em cima da lista ligada. E qual vai ser a contagem que eu vou usar? Lembrem-se que eu defini que eu faço a contagem através do número de operações primitivas. Então eu vou definir como operações primitivas, aqui no caso, operações de comparação e operações de atribuição. Então, quantas vezes eu tenho uma operação de comparação, quantas vezes eu tenho uma operação de atribuição, em função do tamanho da entrada. E quem é o tamanho da minha entrada? O número de nós que a lista possui. Então, assumindo que a lista possui um conjunto, um tamanho igual a n nós, quantas operações de comparação eu vou fazer, quantas operações de atribuição eu vou fazer, por exemplo, para inserir um elemento nesta lista. E assim por diante. Vamos então agora avaliar caso a caso. Começando, claro, com a análise da operação de inserção no início da minha lista ligada. Bem, o código a gente já estudou nos vídeos anteriores. Como falamos, eu vou contar quantas operações de atribuição e quantas comparações eu faço. E aí eu posso justamente dizer qual é o custo dessa operação em função do tamanho da minha lista. Então, assuma que a lista tem um tamanho n, ou seja, eu tenho n nós sendo armazenados naquela lista. E aí eu tenho aqui a minha primeira operação de atribuição, em que eu atribuo justamente o ponteiro, resultado da alocação dinâmica de memória aqui do objeto Node, de um objeto Node. Então, atribuo esse endereço para a head. Qual é o custo dessa atribuição em função do tamanho da lista? Repare, esse custo muda se a lista tem n mais 1, ou 10, ou 1000, ou 0 elementos? Não, não muda. Então veja, a atribuição é uma operação constante em função de n. Por isso eu posso dizer que ela demora um tempo C1, onde C1 é justamente uma constante. Vamos para a comparação agora aqui. A comparação, eu vou aqui comparar o ponteiro tail com o valor 0. Então eu estou fazendo esse teste, né, checando se tail tem o valor armazenado igual a 0. E, de novo, essa operação de comparação, ela demora mais ou demora menos em relação ao tamanho da lista? Eu demoro mais para ver o valor de tail se a lista tem 2 elementos, 10 elementos ou 1 milhão de elementos? Não, não muda. É um atributo do meu objeto linked_list, que está numa posição pré-definida aí de memória, e que eu checo esse valor, não interessa o tamanho da lista minha ligada. Então, por isso, eu também posso dizer que o tempo para realizar essa operação de comparação é um tempo igual a uma constante C2 em relação ao tamanho da lista. Então, vejam que aqui eu faço de novo uma outra atribuição, que de novo vai ter esse custo C1, e aí eu posso definir para este algoritmo de inserção no início uma função de custo t de n, né, sempre vou definir em função da minha entrada, que por sua vez é a soma desses custos individuais aqui, das operações de atribuição e comparação, total de 2C1 mais C2. Então, observe que aqui nesta operação, o custo da inserção ela é um custo constante em relação a n. Por ser constante em relação a n, eu posso encaixar esse meu custo da operação de inserção na classe de funções 1, na classe de funções iguais a 1, ou seja, g de n igual a 1, ou seja, t de n
pertence à classe das funções constante, que tem um valor fixo, não interessa o meu valor de n. Então, a gente também fala, né, que t de n pertence à família Ozão de 1, à classe das funções Ozão de 1. Por que Ozão de 1? Porque, veja, eu, pela definição, né, que a gente viu em slide, né, alguns slides para trás aqui da notação Big O, eu consigo definir uma constante C que vai ser, multiplicando 1, vai ser maior ou igual a 2C1 mais C2 para qualquer n aqui maior que este n0 que eu defini. Então, posso dizer, por exemplo, n0 igual a 0, inclusive. Aí, a partir deste n, eu tenho aqui C vezes 1 maior que 2C1 mais C2. Basta, então, eu definir um valor de C, por exemplo, maior que 2C1 mais C2, que eu estou atendendo à definição da notação Big O, a notação Ozão. Então, esta operação de inserção no início da lista, concluímos, portanto, que ela é uma operação de custo computacional Ozão de 1, ou seja, pertence à família das funções constantes em relação ao tamanho da entrada. Digamos que esse é o cenário perfeito, é o cenário ideal em termos de complexidade assintótica. Não existe um cenário que você possa querer, né, mais do que este, ou seja, de que não interessa a entrada do teu problema, o teu algoritmo não piora o tempo de execução com o crescimento da entrada, ele permanece com um tempo constante, independente do tamanho da entrada do algoritmo. Vamos ver agora, usando a mesma ideia, como é que funcionaria a inserção no fim da minha lista. Eu, de novo, estou fazendo a contagem de operações de comparação, veja, custo C1, e operações de atribuição, com custo C2. Aqui eu tenho, né, na inserção no final, um número de operações um pouquinho maior, mas, de novo, reparem, todas elas operações constantes em relação ao tamanho da lista. Então, eu já posso concluir, né, que o somatório destas constantes forma uma função que é constante e que daí eu posso encaixá-la dentro da classe Ozão de 1 de custo computacional, porque, de novo, essas constantes podem ser, né, descartadas e ignoradas aqui por conta da definição do limite assintótico na classe Ozão. Vamos lá, para remoção no início da lista, eu vou observar de novo o mesmo comportamento. Vejam que o algoritmo de remoção, ele é uma sequência exclusiva de atribuições individuais aqui, né, sem nenhuma operação repetitiva e sem nenhum vínculo com o tamanho da lista. Então, eu faço 1, 2, 3 e 4 aqui, é um encadeamento de atribuições, a linguagem C++ permite eu fazer isso daqui, né, fazer tail recebe 0 e 0 também atribui-se para head, tá bom? Então eu tenho esse encadeamento de atribuições aqui e somando mais uma vez, eu vou ter de novo um custo constante em relação ao tamanho da minha lista e, portanto, a função t de n pertence à classe Ozão de 1 também. Agora temos um cenário com uma novidade, que está aí destacado em vermelho para vocês, que é a operação de remoção no final da lista. Bem, aqui na parte superior da implementação a gente não vê muita novidade, eu tenho atribuições, uma atribuição de custo constante, uma comparação de custo constante, duas atribuições aqui também de custo constante em relação ao tamanho da lista. A novidade vem aqui, porque, vejam, eu tenho um laço de repetição aqui, eu tenho um comando for. E esse comando for é aquele comando for que a gente viu, né, nos vídeos anteriores, falando, né, em detalhes da operação de remoção de um elemento no final da lista, no qual eu começo com um ponteiro na cabeça da minha lista e eu tenho que caminhar, andar, né, fazer
passos de atualização de endereço desse meu ponteiro temp, fazendo ele receber o endereço temp next, até que eu encontre quem? Até que eu encontre o penúltimo elemento da lista, o antecessor da cauda, do final, do elemento final da lista, porque justamente pegando o antecessor, eu posso daí apagar o elemento final e fazer o antecessor se tornar o novo elemento final. Então veja, essa operação de repetição aqui, quantas eu estou fazendo, quantas atribuições eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, na verdade, dentro dessa operação de repetição, eu estou fazendo comparação, porque eu estou comparando, ó, se o atributo next apontado, o atributo next do objeto apontado pelo ponteiro temp, ele é diferente de tail, então eu estou fazendo aqui comparações e eu estou fazendo atribuições. E quantas comparações eu estou fazendo? As comparações que têm custo C2 eu faço n menos uma comparações. Por quê? Porque se eu quero sair do primeiro elemento da lista e chegar ao penúltimo, supondo que eu tenha então 10 elementos, que n seja igual a 10, eu vou ter que comparar 9 elementos até chegar justamente até o nono elemento, que vai ser o penúltimo. A mesma ideia vale para a operação aqui de atribuição. Eu vou atualizar meus endereços aqui, o endereço armazenado em temp 9 vezes, porque justamente eu tenho que caminhar do primeiro até o nono elemento da lista. Por isso que eu digo que eu tenho aqui um número de operações de atribuição igual a n-1 vezes C1, n-1 operações de atribuição, mais n-1 operações de comparação, que tem custo C2. Então veja aqui um exemplo, finalmente, de custo em termos de número de operações primitivas, proporcional com alguma dependência explícita aqui pelas variável n com o tamanho da minha lista. Okay? E isto aqui vai ser justamente o ponto crítico para a gente falar daqui a pouco de listas duplamente ligadas. Então veja, como agora eu tenho este custo que é linearmente proporcional com o tamanho da lista, ao fazer esse somatório das constantes com a função que é linear aqui, eu vou ter uma expressão t de n que é uma função linear com n, uma função de ordem 1, com a variável n de tamanho da lista, e essa função de ordem 1 eu posso encaixá-la justamente na classe das funções Ozão de n. Então a notação, usando a notação Big O para o custo deste algoritmo aqui, eu chego que este algoritmo tem custo Ozão de n, tem custo linear com o tamanho da entrada. A busca vai ter um comportamento, digamos assim, relativamente parecido. Eu vou também ter que fazer um percurso, só que aqui esse percurso depende de onde eu vou encontrar o meu elemento na lista. O pior caso, e aí também isso é um conceito que a gente usa bastante, análise de complexidade de algoritmos, que é fazer análises de pior caso, de caso médio ou de melhor caso, porque eu posso ter a variabilidade de situações dentro do algoritmo que eu estou estudando, e no algoritmo de pesquisa isso pode de fato acontecer. Qual é o pior cenário? É quando eu vou pesquisar algo, uma chave, que não está na minha lista. Se essa chave não está na minha lista, eu vou ter que percorrer os elementos da lista desde head até esta condição aqui e se tornar igual a zero. Ou seja, eu vou ter que olhar para todos os elementos da lista, todos eles eu vou verificar que o atributo data é diferente de key, e portanto eu vou caminhando, indo por próximo e por próximo, até que eu chegue à condição de que passei do último elemento da lista e o endereço se tornou zero do meu ponteiro. Então veja, no pior caso, eu vou ter n comparações, n atribuições aqui, operações de atribuições, fazendo o i receber e next, e vou ter n operações de comparação aqui,
em que eu testo se i é diferente de zero e data é diferente de key. Então, no pior cenário, o custo do algoritmo de pesquisa também se encaixa no caso linear, ou seja, eu tenho uma função que tem dependência linear, depende diretamente de n em ordem 1, sendo n o tamanho da minha entrada. Qual seria o melhor caso numa pesquisa? Seria o caso em que eu encontro na primeira posição o elemento que eu estou pesquisando. Ou seja, eu entraria aqui nesse laço for e seria atribuído, para i seria atribuído o valor da cabeça aqui, do endereço armazenado por head. E aí, logo de cara, eu faria uma comparação aqui e verificaria que i aponta para data é igual aqui. Então, eu teria justamente somente uma atribuição, que seria a atribuição inicial aqui, i recebe head, e as duas comparações, aqui no caso que eu estou fazendo, né? I diferente de zero e data diferente de key. Veja então que no cenário de melhor caso, o custo da pesquisa passa a ser constante com o tamanho da entrada. Se eu vou rodar o algoritmo para encontrar o elemento que está na primeira posição, não interessa se a lista tem 10, 1000 ou 100 milhões de elementos. O custo vai se tornar constante com o tamanho da lista. Mas, claro, a gente não sabe nem se vai chegar no pior caso ou nem se vai, né, obter o melhor caso quando a gente roda na prática um algoritmo de pesquisa como esse. Então, o que muitas vezes a gente faz é também fechar essa análise do custo computacional por meio da análise de caso médio. Então, eu vou assumir que qualquer nó da minha lista tem a mesma chance de ser pesquisado, de que alguém peça e faça uma pesquisa desse nó, e aí eu vou pensar que, bem, supondo que eu tenha muitas buscas, muitas pesquisas, eu calcularia daí a operação, o valor médio, o custo, o valor da função t de n na média, em termos de operações de comparação ou operações de atribuição, que seja ali dentro do meu laço for. E aí eu vou chegar nesse resultado aqui. Então, se for o melhor caso, eu teria uma comparação. Se fosse um elemento que está na segunda posição da lista, eu teria duas comparações. O terceiro elemento da lista, 3 comparações, 4, 5, até o pior caso em que eu tenho um elemento que não está presente na lista e eu só verificaria isso com N comparações. Então, eu coloco aqui, né, a contagem de comparações para cada caso, e aí, com essa contagem de comparações para cada caso, eu faço a média aritmética, ou seja, né, somo e divido por n, e aí, né, isso aqui, né, é uma progressão, a soma dos termos de uma progressão aritmética simples aqui, né, 1 mais 2 até n, então isso tem uma solução fechada e ao final eu chego neste valor de média n mais 1 sobre 2 comparações em média para eu fazer uma pesquisa em um determinado elemento da minha lista. Veja que esta função, t de n igual a n mais 1 sobre 2, também entra na classe Ozão de n. Existe uma constante c, existe um valor n0 para o qual eu consigo fazer com que c vezes g de n seja maior ou igual a n mais 1 sobre 2. Então, no caso médio, a pesquisa também é uma operação linear. Muito bem, então analisamos o custo computacional dessas operações referentes à primeira implementação de lista ligada que a gente fez, a lista singularmente ligada, e reparem que a gente, em especial na operação de remoção, verificou ali que há um custo linear que cresce linearmente com o tamanho da minha lista, ou seja, quanto maior for minha lista, maior vai ser o tempo para inserir um elemento ao final dessa lista. Com esse ferramental na mão e com essa análise feita em termos
das operações em cima da minha lista ligada. No próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente melhora, em especial, essa questão da operação de remoção no final da lista. Isso vai ser possível justamente trabalhando com a implementação de listas duplamente ligadas. Então, vejamos isso no próximo vídeo e encerramos por aqui. Até a próxima.